A Mayra vai fazer o nosso comentário dessa noite, né? Bem-vinda, Mayra. Estou disponibilizando a tela para você, Mayra. Obrigada. Espera aí. Pode disponibilizar, Mayra. Está dando para vocês verem a minha tela? Tá. Acho que ela está pequenininha. Então, vamos imaginar que essa paisagem é uma paisagem enorme e que nós estamos sentados aqui nessa cadeirinha, olhando essas flores, essa montanha, esse céu azul, sentindo o sol batendo no nosso rosto, nos nossos braços, na nossa perna, um ventinho bem fresquinho da montanha. Para a gente começar a nossa conversa olhando para essa imagem, eu vou ler um poema da Cecília Meirelles, que chama A Arte de Ser Feliz. E ela fala assim para a gente: às vezes, abro a janela e encontro o jasmineiro em flor. Outras vezes, encontro nuvens espessas. Avisto crianças que vão para a escola, pardais que pulam pelos muros, gatos que abrem e fecham os olhos sonhando com os pardais, borboletas brancas, duas a duas, como refletidas no espelho do ar, marimbondos que sempre me parecem monstros. Às vezes um galo canta, às vezes passa um avião. Tudo está no seu lugar, cumprindo o seu papel, e eu me sinto completamente feliz. Mas quando falo dessas pequenas felicidades certas, que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem, outros que só existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las. E hoje eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre como anda o nosso olhar, como anda a nossa sensibilidade e principalmente a nossa compaixão. A Cecília Meirelles fala para nós nesse poema, né, do jasmineiro, das nuvens, das crianças, dos bichos, e ela fala que está tudo no seu lugar, cumprindo o seu destino. E nós, na nossa doutrina espírita, sabemos que nós fazemos parte, né, desse sistema, desse universo, e que nós dependemos um dos outros e da nossa natureza para estarmos vivos. E como que nós estamos olhando para tudo isso, né? Hoje, quando eu fui escolher esse tema, eu pensei muito nisso. Nós temos vivido momentos muito difíceis, né? Há mais de um ano com a pandemia, não só com a tristeza das notícias, das pessoas doentes, com tantas perdas, mas também das mudanças que nós tivemos nas nossas vidas, né? Todos nós, alguns sentiram menos, outros sentiram mais, mas todos nós estamos sentindo. E quando eu fui escolher o que a gente ia conversar, eu pensei, falei, não, a gente tem que falar de uma coisa boa, de uma coisa positiva, de uma nova forma, assim, da necessidade ou, né, da sensibilidade que a gente tem que ter com o nosso olhar para ver que ainda tem um monte de coisa boa aí no mundo e um monte de coisas que nós podemos fazer por nós e pelo outro. Então, hoje eu decidi conversar com vocês, trocar uma ideia com vocês sobre sensibilidade e compaixão, né? E aí, quando a gente fala disso, né, da nossa sensibilidade de olhar, Cecília Meirelles olha pela janela, né? Todos nós podemos fazer isso todos os dias. Talvez a gente não tenha uma paisagem tão linda, mas agora no outono nós temos um céu azul maravilhoso, que está sempre lindo. Na nossa cidade, nós temos passarinhos que voam, nós temos, às vezes, um vizinho que passa enquanto a gente está varrendo a calçada e que a gente pode olhar para ele e trocar um bom dia, uma meia dúzia de palavras, que pode fazer diferença no nosso dia e no deles, né? E o que a gente pensa, né? Quando a gente fala da natureza, dessa dependência que todos nós temos, a gente também sente todas as mudanças.
como a gente está sentindo agora com a pandemia, a gente também sente a mudança das estações, quando o tempo fica diferente, tá calor e esfria, a gente tem uma dorzinha nas costas, uma dorzinha num tal lugar, a gente tem essas percepções, a gente percebe quando vai vir uma chuva muito forte, a gente consegue aproveitar os benefícios do nosso dia de sol, e a gente realmente tem que se ligar nessas coisas para ter a certeza que nós fazemos parte dessa natureza, que é a nossa casa, a nossa morada, o nosso lar, o nosso habitat, e a gente interage o tempo todo com ele. A nossa alma, através de tudo que chama a nossa atenção ou desperta os nossos sentimentos, nos sensibiliza. Então, a gente pode se sensibilizar pelas coisas boas, que nos trazem felicidade, mas a gente também pode ter um sentimento de piedade pelo outro, que está sofrendo, que está tendo um momento difícil, né? E o que o Evangelho coloca para nós a respeito disso, né? Ele nos coloca que quando a gente desperta a compaixão para esse sentimento tão nobre que a piedade, ela antecede o respeito e o sentimento do amor que nós devemos ter, e que Jesus tanto buscou nos ensinar, né? O amar ao próximo como a nós mesmos. Então, o que o Evangelho coloca para a gente? Que quando a gente consegue despertar essa piedade, a gente está disposto a ajudar o outro. Mas a gente, muitas vezes também, usa a piedade em nosso favor, né? A piedade, a gente tem que considerar que é a compaixão que a gente tem pelo sentimento alheio, a compaixão pela alegria do outro, a compaixão pela tristeza, a compaixão pelo momento de dificuldade que o outro está vivendo, né? Mas a gente tem usado muito mais essa piedade em nosso favor. Habitualmente, a gente pede que o outro tenha piedade de nós, e nas nossas preces, nós fazemos rogativas a Deus, pedindo também que Ele tenha piedade de nós, principalmente quando a gente se arrepende de alguma coisa, né? Então, a gente usa muito mais a piedade ao nosso favor do que a favor do outro. E no Evangelho, no capítulo 8, no item 17 das Instruções dos Espíritos, o Kardec colocou para nós uma mensagem do Espírito Miguel, né? Em Bordeaux, 1862. Na qual nós percebemos a delicadeza que é descrita a piedade. Então, ele começa dizendo para nós assim: a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a mãe da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quando for bondosa simpatia, chegais a lhe proporcionar a esperança e a resignação. Que encanto não experimentais, né? Então, o que ele fala aqui para nós? Que quando a gente abranda o nosso coração e consegue enxergar o sentimento do outro, a gente ajuda o outro e nos ajudamos a nós mesmos, né? Quando nós somos realmente tocados pelo sentimento de amor ao próximo, a ternura e a bondade vai ser o que vai nos conduzir a estar com ele e a compreender as dores daquele irmão, as dores da alma, as dificuldades que ele vivencia, a carência de recursos materiais e tudo mais que é necessário para ele sobreviver com dignidade. Afinal, a gente não pode perder de vista que todos nós estamos aqui nessa encarnação para fazer o nosso melhor. E muitas vezes nós temos irmãos que necessitam de um acolhimento, de uma orientação, de um colo para entender isso e conseguir fazer coisas diferentes em suas vidas, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Muitas vezes a pessoa não precisa de nada material, ela precisa de um ouvido, ela precisa de respeito, ela precisa da nossa compaixão, e isso já auxilia tanto num momento difícil, num dia difícil, numa situação que talvez a pessoa sozinha não consiga enxergar uma saída, né? E o que a gente continua aqui vendo quando a gente está estudando a sensibilidade e a compaixão? Que o que nos afasta de conseguir enxergar
as nossas necessidades, a necessidade do outro, né? E olhar para o outro e poder fazer algo em favor dele é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Porque nós ficamos tão preocupados em atender os nossos próprios desejos pessoais, os nossos objetivos materiais, e não temos a menor preocupação, a menor sensibilidade com as pessoas que sofrem, que têm privações morais e físicas. Né? E o que a gente pode pensar a partir disso? Como que a nossa alma se sente? Né? Como que a gente se sente? É mais fácil a gente olhar para o nosso próprio umbigo, tocar a nossa vida sem nem se preocupar com o outro? Ou é mais fácil a gente olhar para a gente também, ter autocompaixão, nos amarmos para a gente poder amar o outro, ver as necessidades do outro e poder estar realmente com o outro? Quando a gente estuda as obras da Hermância, ela fala muito para nós que quando a gente desencarnar e chegar lá, não com essas palavras, né? Eu estou fazendo a minha interpretação, mas que quando a gente chegar lá do outro lado e for pôr à prova a nossa consciência, a gente vai se cobrar do que a gente fez pela gente também. O que eu fiz por mim? O que eu fiz a favor da minha evolução? O que eu fiz a favor do meu crescimento espiritual? E também o que eu fiz pelo outro, quando eu pude estar com o outro, em que momento eu tive disponibilidade para ter compaixão pelo outro, né? Então, assim, quando a gente estuda a compaixão, o que ficou muito claro para mim é que o amar ao próximo como a ti mesmo é o que a gente tem que aprender, mas a gente só vai amar o próximo quando a gente estiver se amando também. E essa mensagem, né, da compaixão chama a nossa atenção para isso mesmo. Como que a gente se sente quando a gente consegue ter empatia, compaixão e piedade pelo outro? Quando a gente consegue fazer algo, talvez por nós ou pelo outro. O sentimento, às vezes, né, eu falo da minha experiência, todo mundo sabe que eu trabalho com pessoas, que eu sou assistente social, hoje do Poder Judiciário, lido com questões difíceis todos os dias, envolvendo crianças e adolescentes, muitas vezes com pessoas que só precisam de um ouvido, de respeito para trazer a história delas e de uma orientação. E outras vezes com pessoas que têm, né, que trazem questões muito mais graves. Mas quando eu consigo fazer um bom trabalho e o meu trabalho tem um resultado, eu sinto felicidade com isso, pela possibilidade de fazer algo pelo outro. E eu busco fazer o meu melhor por esse outro, que hoje eu nem vejo, né? Não tenho mais nem contato físico, é tudo virtual, da melhor forma possível. E quando eu tenho a sensação de que eu consegui, o sentimento é muito bom. Então, o que a gente vê, né? Que a gente tem que chamar a nossa atenção para a felicidade que a gente sente quando se deixa levar por esse sentimento da possibilidade da empatia, da compaixão e da piedade. E nós temos ainda uma colocação aqui do Evangelho que fala assim para nós, né, do mesmo espírito lá, do nosso companheiro, do Espírito Miguel. Então, o que ele coloca para a gente complementando? Que a piedade é um envolvimento envolve penetrante suavidade, que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude da excelência. A quem toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou sua doutrina tão simples, tão santa e tão sublime. Então, ele coloca para nós que quando a gente consegue ser piedoso, quando a gente sente essa piedade, é como se a gente estivesse sentindo amor, devotamento e seguindo os ensinamentos de Jesus, né, da sua doutrina. E aí ele continua falando para nós que quando a gente busca só o prazer e esquece dos nossos deveres morais com a gente e com o próximo, depois que a gente alcança os nossos anseios egoístas e materialistas, o que a gente sente na alma é um vazio.
e um tédio que se transforma em total desencanto, né? Eu já alcancei tudo que eu queria materialmente, eu já tive todas essas vivências, mas eu nunca me preocupei comigo, eu não tenho moral, eu trato o outro com desrespeito, com desvalor, a vida fica vazia, tudo vira tédio, vira desencanto, não tem mais sentido. E aí ele coloca ainda para a gente que quando a gente se descuida dos nossos deveres com o outro e com a nossa comunidade, somos indiferentes às dores do outro, e a gente se preserva de qualquer pedido, de qualquer um que se aproxima de nós para pedir uma ajuda, um conselho, uma orientação, quem padece somos nós. Porque a indiferença moral, né, diante das dificuldades que o outro enfrenta, é uma característica de pessoas egoístas e orgulhosas, que desconhecem o valor da caridade, o benefício do amor na vida e, principalmente, ignoram as nossas responsabilidades, tanto morais quanto espirituais, e se colocam indiferentes a esses assuntos desagradáveis que poderiam ofuscar a felicidade real e transitória que eles vivem, baseada só nas vivências materiais. E aí ela coloca ainda para a gente, né, que quando a gente é indiferente com o outro, com a dificuldade do outro, com a vivência do outro, essa indiferença pode gerar um complexo de culpa que atrapalha a nossa saúde mental, que traz desequilíbrio emocional e não permite que a nossa alma viva sentimentos positivos e enobrecidos que nos trariam paz e plenitude. E aí ela continua falando assim, né, que cada um de nós faz a diferença quando a gente se propõe a agir amigavelmente e com bondade. Que cada um de nós faz a diferença no mundo quando decide ser fraterno, quando se dispõe a auxiliar o outro e compreender o caminho que o outro escolhe. E aí nós seguimos pensando assim, por onde que a gente começa esse caminho da compaixão? Qual seria o caminho mais óbvio para a gente conseguir, né, pelo menos iniciar engatinhando? Será que a gente já faz isso? Que a gente consegue ter compaixão pelo outro? Eu tenho certeza que todos nós aqui conseguimos. Porque para a gente ter compaixão, para a gente poder abrir o nosso coração e compreender o outro, a gente não precisa estar de frente com ele, escutando o que ele fala, né? Quando a gente faz as nossas preces, a gente está tendo compaixão e piedade por aqueles que necessitam, quando a gente tem um pensamento positivo, quando a gente atende alguém na nossa porta com respeito, sem fazer um julgamento, mesmo que a gente não ofereça nada do que ele nos pediu, mas que a gente deseja um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e ouve aquela pessoa e faz ela se sentir enxergada, a gente está tendo piedade e compaixão. Então, eu acho que nós já estamos caminhando muito. A gente só não tem consciência da nossa caminhada. E aí, eu queria propor um exercício para nós, né, para a gente refletir. Será que a gente consegue, no nosso dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, ter gestos simples de simpatia com a gente mesmo ou com quem a gente divide o nosso teto? Consegue ter uma palavra de bondade, fazer um elogio, estender a mão, fazer um cafuné ali. Agora a gente não pode mais chegar tão perto, mas assim, enviar os sentimentos de um abraço bem carinhoso, bem afetivo, conseguir ter um diálogo respeitoso. Será que a gente consegue, né, fazer isso dentro da nossa própria casa, tendo autocompaixão por nós, criando um ambiente de paz e harmonia e tendo compaixão pelo outro que vive com a gente, que também enfrenta dificuldades? Será que a gente consegue ter paciência um dia com aquele amigo, com aquela pessoa que a gente sabe que está vivendo um momento difícil, de oferecer o nosso ouvido, ou de oferecer alguma ajuda que a gente possa e o outro esteja necessitando? Eu acho que são reflexões que nós precisamos ter, principalmente no momento difícil que nós estamos vivendo,
Porque se nós conseguimos mudar o nosso olhar, né, mesmo diante das dificuldades, mudar o nosso olhar para nós mesmos a cada dia e mudar o nosso olhar para o outro mais próximo e para o outro mais distante, quem vai ganhar em primeiro lugar com essa compaixão e essa piedade somos nós mesmos. Porque são as atitudes de bondade que demonstram que nós estamos tentando ampliar o nosso sentimento de amor, principalmente por nós e por aqueles que nos procuram precisando de compreensão e de apoio. E é quando a gente tem reciprocidade na vida, quando damos amor, a gente pode ter certeza que a gente vai receber ele em dobro, em triplo, em quádruplo, como sentimentos do bem nas horas que a gente mais necessitar. E aí, Sêneca, no século I, já falava para nós, onde quer que haja um ser humano, há sempre uma oportunidade para o bem. Jesus Cristo veio para nós com a sua doutrina, ensinando um caminho de verdade e de vida, mas colocando o amor como a peça principal desse caminho, né? E assim, nesse momento tão difícil, que a gente possa todos os dias acordar e lembrar desse amor. Mesmo que seja um amorzinho bem pequenininho, mas que a gente possa olhar para ele, lembrar dele desde o momento que a gente abriu os nossos olhos até o momento que a gente vai dormir. Que a gente faça uso da nossa sensibilidade com aquilo que nos agrada, seja uma vista bonita da janela, seja um animal de estimação, seja uma figura que a gente tem em casa, mas que a gente teste essa nossa sensibilidade todos os dias, que a gente viva essa sensibilidade. Por quê? Isso vai trazer mais motivação, a gente vai ficar mais sensível para o que a gente vive com a gente, com o nosso coraçãozinho, e também para os sentimentos do nosso próximo. E quando a gente externa essa nossa vontade de fazer o bem, de ser compreensivo e de compreender o sentimento do outro, quem ganha em primeiro lugar somos nós. Então, que a gente possa exercitar nesses momentos difíceis, nesses dias difíceis, a nossa sensibilidade, a nossa autocompaixão, a piedade e o nosso olhar para nós mesmos, para os próximos e para os próximos distantes. E que a gente lembre todos os dias que nós temos uma nova oportunidade a partir do momento que a gente abre os olhos. E que a gente possa, dentro de todas essas dificuldades, olhar para algo que nos traga paz, serenidade, que nos mobilize a fazer sempre o bem, a ter bons pensamentos e continuar dentro das nossas possibilidades, fazendo o melhor para o nosso próximo também. Muito obrigada pelo convite, Tia Veni, muito obrigada aos meus companheiros pelo ouvido. E o meu ouvido está bem mais pertinho da minha boca, então está servindo bem mais para mim essa conversa. Um abraço bem carinhoso em todos vocês. Obrigado, Mayra. Esteja sempre presente com a gente aqui, tá? Vamos em frente.